Microeconomia 2, graduação, UNB, segundo semestre de 2020, 10 de maio de 2021, aula número 26. Nós vamos começar hoje o problema principal agente aplicado ao fenômeno da seleção adversa. Então, o modelo principal agente é uma espécie de desenho de mecanismo, né? E ele serve para estudar uma relação econômica, uma transação econômica, natureza contratual, em que alguém deseja contratar, né? Esse alguém a gente chama o principal, o principal, é uma tradução literal dos termos em inglês, né? Ele deseja contratar uma segunda pessoa, chamada agente, para realizar uma tarefa. Então, e esse agente possui uma informação privada sobre um parâmetro importante, ou de suas preferências, ou de suas tecnologias. Então, como a gente viu lá no paper do Walter Makowski, quando fizemos a revisão do conceito de competição perfeita, naquele survey de 2001, ele fala sobre privacidade, né? Então, a seleção adversa, ela tem a ver com a privacidade, né? Embora você tenha problemas de seleção adversa que não são privacidade. Mas a privacidade aqui é uma informação privada sobre algum parâmetro de preferência ou de tecnologia. Então, vocês estão lembrados de uma aula em que eu dei um exemplo da dona de uma padaria que queria contratar um confeiteiro para produzir bolo. Lembram dessa aula? Que eu Sim, chamei dois voluntários, né, para expressarem os seus custos incrementais de produção de um bolo. A gente supôs que isso era constante. Aí eu chamei uma terceira pessoa para ser o mecanismo. Então, esses dois candidatos informaram os seus custos incrementais para essa pessoa, essa terceira pessoa, e ela me informou somente os valores, sem me dizer quem era quem. E aí eu desenhei um contrato que especificava a quantidade de bolo a ser produzida e o pagamento a ser feito. Então, eu desenhei um menu de contratos. Nesse menu havia dois contratos. Um deles especificava um nível de produção e um pagamento. E pedi para os dois candidatos escolherem quais desses dois contratos eles preferiam. E aí, quando eles escolheram, eu consegui elicitar a informação verdadeira, saber quem era quem. Então, esse mecanismo, a forma como eu desenho o contrato, ou seja, os valores que eu coloquei para as quantidades e para os pagamentos, revelaram essa informação. No menu de contratos, revelador da informação, revelador da verdade, truth telling. E aí eu argumentei que o que estava acontecendo ali, né? Dois princípios fundamentais que a gente estava usando. Como a informação privada era sobre o custo incremental de produzir bem, que a gente supunha constante, né? Mas isso não muda nada. Nós teríamos um agente mais eficiente, que tem o custo marginal menor, e um agente menos eficiente, aquele que tem o custo marginal maior. Então, o princípio, a regra, era deixar o agente mais ineficiente, ou seja, o que tem um custo marginal maior, indiferente entre participar ou não. E o agente mais eficiente ficava indiferente entre mentir ou não. Então, nós tínhamos 4 restrições, ou seja, para cada um dos agentes eu tinha que dar 2 restrições. Uma, que era o seguinte: o payoff que esse agente tinha ao participar do contrato era pelo menos maior ou igual ao valor da sua opção externa, que a gente normalizou como sendo zero.
Essas restrições se chamam restrições de participação. Então, era uma para cada agente. Senão não tem sentido, né? Você quer que os agentes participem do contrato. E um outro conjunto de restrições eram as restrições de compatibilidade de incentivos. Dizer a verdade deveria dar a cada um dos agentes um payoff pelo menos tão bom quanto o payoff decorrente de se dizer a mentira, que é escolher um contrato que não era desenhado para ele. Então, a gente tinha duas restrições de incentivo e duas de participação, porque eram dois tipos, o custo marginal alto e o custo marginal baixo. Tipo é uma palavrinha técnica que a gente usa para designar aquilo que o agente pode ter como informação privada, né? A informação privada era um parâmetro do custo, que era o custo marginal. Então, como podia ser de dois tipos, ou alto ou baixo, então a gente diz que o agente pode ser de dois tipos. A informação privada era sobre o tipo do agente. Então, a gente vai ver esse tipo de relação, chamada relação principal e agente, no contexto de seleção adversa, em que nós temos uma informação oculta, que é algum parâmetro importante, né? Tá certo? Isso nós chamamos de seleção adversa. É uma informação que está oculta. Tá? Então, depois dessa aula, a gente vai ver a aplicação do modelo principal agente no contexto de moral hazard, em que aí a gente vai ter uma ação oculta, mas isso a gente vai ver amanhã. Hoje é seleção adversa. Eu disponibilizei para vocês, eu vou disponibilizar, na verdade, né, as minhas notas completas sobre teoria dos incentivos. Tem a parte 1, seleção adversa, né? Tem até o índice aqui, né? A gente não vai ver tudo isso aqui, não, né? A gente vai ver só o essencial. Aí eu vou dizer onde é que é, tá? E de moral hazards. Tá? Tem um sumário aqui também. A gente vai ver também o básico, tá? Essas notas de aula são as notas do meu curso de Teoria dos Incentivos, que eu estou dando agora na graduação com a matéria optativa, baseadas no livro do Lafon e Martin Morris, Teoria dos Incentivos, Modelo Principal Agente, da Princeton University Press, que eu considero o melhor livro que há sobre o assunto, mais didático que há sobre o assunto. Então, eu pego esse livro e destrincho o capítulo 2, parte do capítulo 3, que a gente que estuda mecanismos de auditoria, então a seleção adversa com auditoria, e o capítulo 4, que é moral hazard. Então, a gente passa o semestre todo vendo esses capítulos básicos do livro. Tá? Vou disponibilizar as notas, mas a gente não vai precisar de tudo, não. Ok? Então, vamos ver seleção adversa. A gente tem problema de seleção adversa. É isso que a gente vai ver hoje. A gente vai começar, então, com as definições básicas. Temos o principal, a gente vai chamar de P. É o contratante. E o agente, que ele vai chamar de A, é o contratado. O principal, ele quer contratar o agente para produzir um bem, né? Então, vamos definir aqui a utilidade do principal, né? Vamos colocar aqui do lado. A gente, ele quer produzir um bem, né? Uma quantidade Q, e a produção dessa quantidade dá a ele um benefício, que a gente chama de S, né? Então, um benefício. Tá, aqui.
Tem as hipóteses, né, então, usuais. Eu supor que S de 0 é 0, S' é positivo, e a segunda derivada é negativa. Então, é uma função crescente e côncava. Tá lento. As hipóteses, né, que são usuais. A utilidade do principal depende de duas coisas. Tá? Depende do nível de produto, porque isso dá a ele um benefício, que é justamente o S de Q, mas ele tem que pagar ao agente um certo salário, porque quem vai produzir, na verdade, é o agente. O principal ele só quer que o agente produza uma certa quantidade, que dará ao principal um benefício. Eu posso interpretar esse benefício como o seguinte: ele pega essa quantidade, vende no mercado a um preço, isso dá um benefício. Então, o benefício marginal é decrescente. E a gente tem uma separação aqui entre o aspecto alocativo, né, real, e o pagamento feito monetário, uma utilidade quase linear. Tá? Então, essa aqui é a utilidade do principal. Agora, o contratado, o agente, ele vai produzir o bem, vai produzir uma quantidade, tá? Vamos usar outra cor, mas a produção dessa quantidade faz com que ele incorra um certo custo. Esse custo depende de um parâmetro. Tá? Para simplificar, a gente vai supor que o custo é linear. Tá? Para simplificar, mas óbvio, não precisa disso. Só que esse parâmetro ele é informação privada do agente. Aqui no nosso exemplo, o parâmetro é o custo marginal, obviamente, né? Vou colocar aqui, ó, o custo marginal é igual a θ. Então, esse parâmetro refere-se ao custo marginal. Tá? É informação privada. O que significa isso? O agente conhece o seu próprio custo marginal, mas o principal não. Tá? Do ponto de vista do principal, esse custo marginal é uma variável aleatória. Pode ser um custo marginal baixo, pode ser um custo marginal elevado. O que o principal sabe? Que pode ser um custo marginal baixo com probabilidade ni, e pode ser um custo marginal elevado com probabilidade 1 menos ni. Evidentemente, a gente tem essas condições aqui, né? Tá? Essa letra aqui, para quem não conhece. Então, θ, se pronuncia assim, θ. Θ, né? O é longo, né? Tá certo? E essa aqui é o ni. O y se pronuncia como ni, né? O alemão com um alto aqui, né? I, né? Ni. Isso corresponde ao nosso N. Isso aqui é o TH da transliteração latina. Ok? São minúsculas. Então, do ponto de vista do principal, o parâmetro θ é uma variável aleatória. Então, o que isso implica? Né? Vamos ver. A gente tem aqui, primeiro, um timing dessa relação. O que é esse timing da relação? Né? No primeiro momento, o agente descobre o seu tipo. Então, tem um primeiro momento que o agente descobre o seu tipo. Isso tem que vir primeiro para dizer, né, para modelar a ideia de
que o agente, no começo de tudo, ele já sabe o seu tipo, ele já tem essa informação. Depois, o principal oferece um contrato. Tá? Ele oferece o contrato. Vejam que o agente já sabe o tipo dele quando o principal oferece o contrato. Então, como o principal oferece esse contrato depois, né? Mas antes do agente aceitar ou rejeitar, ele aceita ou rejeita, e só depois o contrato é de fato executado. Como o principal ele tem que oferecer o contrato depois que o agente sabe o seu tipo, né? E antes do contrato ser executado, a gente chama isso aqui de estágio ínterim. Pronúncia é ínterim, viu? Nem inteirinho. Muita gente que fala inteirinho, fica horrível. Ínterim. Tá? Então aqui nós já temos a informação assimétrica. O agente sabe seu tipo, mas o principal não sabe qual é o tipo do agente. Essa informação é privada. Então, como o timing é esse, o principal enxerga esse parâmetro como uma variável aleatória. Portanto, o lucro que ele maximiza tem que ser o lucro esperado, de acordo com a distribuição de probabilidade dessa variável aleatória. Qual é o problema do principal, então? A utilidade esperada dele, né, que ele quer maximizar. Mas antes disso, né, eu falei do custo marginal do agente, está faltando dizer qual é a sua utilidade. Tá? A utilidade dele é a seguinte. Vamos chamar de U. Vai depender do nível de produção que ele tiver que produzir, do salário que ele vai receber. E depende, eu coloco um ponto e vírgula, para dizer que esse aqui, ó, antes do ponto e vírgula, são as variáveis endógenas, as variáveis de escolha do modelo, e depois do ponto e vírgula é um parâmetro que está dado, exógeno. A utilidade dele é a seguinte, ele vai receber o salário, mas o custo é representado pelo custo de produção. Então tem uma utilidade quase linear, né, que o benefício dele é separado aditivamente do sacrifício. Né? Então, essa aqui é a utilidade do agente. Está claro isso? Sim, sim. Então, já temos a utilidade do principal e a utilidade do agente. Qual é o problema do principal? O problema do principal é o seguinte: ele quer escolher o que nós chamamos um menu de contrato. O que é o menu de contratos? O menu de contratos é esse aqui. Ó. Ele quer desenhar um contrato para o agente mais eficiente, um contrato para o agente menos eficiente. Então, o barra embaixo lembra o agente. Isso agora diminuiu. Não sei como aumentar isso de novo, não. Aqui, voltou. Até hoje eu não descobri como é que eu faço isso. Então, aqui, né? O agente pode ser do tipo teta barra embaixo ou teta barra em cima. O barra embaixo porque é o custo marginal mais baixo. A gente, para não ficar falando a gente, teta barra embaixo, a gente teta barra em cima, a gente pode usar aqui uma gíria, né? Vai dizer que esse aqui é o agente bom. Bom porque é o mais eficiente. É o mais eficiente. E esse outro, né, que tem um custo marginal mais alto, é o agente ruim. Porque para produzir a mesma quantidade, ele sacrifica mais, né? O agente ineficiente. Então, vamos usar bom e ruim como gíria para designar o agente teta barra embaixo, teta barra em cima, respectivamente. Ok? Então, ele quer desenhar um contrato para o agente bom e para o agente ruim.
tal como eu desenhei aquele contrato, né, aqueles 2 contratos no exemplo, e ofereci. Então, eu abri o menu de contratos, como se fosse o garçom abrindo um menu com 2 pratos, né, e o cliente vai escolher qual que ele quer, né. Então, isso aqui se chama mecanismo de revelação direta. Quando o agente escolhe, pelo desenho dos contratos, ele vai estar revelando o seu tipo, tá. Então, esse par transferência nível de produto, ele oferece um menu de contratos. O que o principal quer fazer? Ele quer determinar o menu de contratos, ele quer escolher o menu de contratos. Vou colocar assim, né? Ele quer determinar o menu de contratos de modo a maximizar o seu lucro esperado. O que é o lucro esperado dele? Com probabilidade ni, o agente é bom. Nesse estado da natureza, a utilidade do principal, ou seu payoff, é dado por essa diferença aqui. Benefício menos pagamento que ele tem que fazer para esse agente. Com a probabilidade do menos ni, o seu payoff é esse aqui, porque vai ser o do agente ruim. Então, ele quer maximizar o lucro esperado, sujeito a algumas restrições. Então, nós temos uma restrição de incentivo para o tipo bom. O que é a restrição de incentivo para o tipo bom? Basicamente é o seguinte: o agente bom é o que tem o custo marginal baixo, né? Então, ele vai. Assim, eu quero que ele escolha o contrato que foi desenhado para ele. E isso vai dar a ele uma certa utilidade. Eu quero que esse payoff que o agente tem quando ele fala a verdade, ou seja, ele escolhe o contrato que foi desenhado para ele, esse payoff seja tão bom quanto a utilidade dele quando ele mente. Quando ele mente, eu escolho o contrato que foi desenhado para o outro. Mas o tipo dele é esse aqui. Então, essa desigualdade. Em razão da maneira como nós definimos a utilidade do agente na nossa exposição, essa restrição será expressa assim, ó. A utilidade era o quê? É o pagamento recebido, menos o custo incorrido, que era θ, é esse aqui, né? A expressão é a utilidade do agente bom quando ele fala a verdade. Isso tem que ser maior ou igual à utilidade dele quando ele diz a mentira, né? Ficou claro isso? Sim. Ok. Essa restrição a gente vai chamar de restrição de incentivo do tipo bom. Devemos ter também uma restrição de incentivo do tipo ruim, para o tipo ruim, que é essa aqui, a utilidade dele quando ele fala a verdade é essa aqui, ó. Ele aceita o contrato que foi desenhado para ele. Isso tem que ser maior ou igual, mas se ele mentir, ele pega o contrato que foi feito para o outro. Isso aqui é o que nós chamamos de restrição de incentivo do tipo ruim. E temos as restrições de participação. Quando a gente bom fala a verdade, ele tem essa utilidade, esse payoff, e isso é maior ou igual ao valor da sua opção externa, que é o seu custo de oportunidade de participar do contrato, que a gente normaliza como sendo zero, porque o que nos interessará aqui é o excedente que o agente tem sobre a sua opção externa. Então, quando a gente normaliza o valor da opção externa como sendo zero, o valor numérico do payoff dele corresponde ao excedente que ele tem nessa transação relativamente à sua opção externa, né? Essa restrição a gente chama de restrição de participação do tipo bom, Participation Constraint. Está aí a sigla, PC. E o IC é Incentive Compatibility, compatibilidade de incentivos. E, finalmente, uma restrição de participação para o tipo ruim.
Então, temos aqui 4 restrições, 2 para cada agente. O problema do principal é esse aqui, então. Tá? Aqui a restrição de participação do tipo ruim. Tá? Fazer com cor diferente para ficar claro aqui. Ó. 2 de incentivo e 2 de participação. Esse é o problema principal e agente com seleção adversa. Nesse contexto em que o agente ele tem um custo de produção. Mas, claro, dependendo do problema, o parâmetro pode aparecer num benefício, não num custo. Isso pode mudar. A gente vai ver ainda hoje uma aplicação, uma coisa chamada credit rationing, racionamento de crédito, que é o paper do Stiglitz e Weiss, acho que é 1980, 80, 81, por aí, aqui eu não me lembro, 1980 e pouco, né? Que é o paper que deu, assim, um dos, né? Prêmio Nobel ao Stiglitz, né? Que ele mostra que, em razão da seleção adversa, no mercado de crédito, você tem uma quantidade menor de crédito disponível do que aquela quantidade que estaria disponível caso não existisse o problema de informação assimétrica. Ok? Então, você vai ver isso. A gente já sabe, tá? E o que a gente precisa para resolver o problema é simplesmente considerar a restrição de participação do tipo ruim e a restrição de incentivo do tipo bom. Eu tenho que deixar o agente ruim indiferente entre participar ou não e o agente bom indiferente entre mentir ou não. Tá? A gente viu isso naquela aula em que eu fiz aquele exemplo, né, e mostrei o que estava acontecendo ali. Isso já era o suficiente para você revelar a informação. As outras duas restrições serão redundantes, serão inócuas. A gente pode, inclusive, mostrar isso matematicamente. Tá? É bem simples. No final, eu volto aqui, tá? Se sobrar tempo, eu volto nesse ponto para mostrar como matematicamente a gente pode ficar só nessas duas, a primeira e a última. Tá? A de incentivo do tipo bom e de participação do tipo ruim. Então, aqui eu já poderia começar a resolver o problema. A questão é que eu tenho desigualdades nas restrições e tenho 4 variáveis, 4 restrições. O problema está, pelo menos aparentemente, está mais complicado da gente resolver. Né? A gente teria que usar aqui programação não linear, as condições de contorno, porque tem restrição de desigualdade e tudo mais. Né? O que eu vou fazer? Vamos, em primeiro lugar, vamos simplificar o problema, mas antes da gente simplificar o problema, a gente vai mudar a ótica sobre a qual a gente enxerga o problema, fazendo uma mudança de variável. Essa mudança, essa mudança de variável não vai simplificar o problema, mas ela nos dará uma compreensão melhor da natureza do problema. Tá bom? Uma compreensão melhor da natureza do problema. Então a gente ganha com isso, pelo menos em termos teóricos, né, de compreensão do problema. Qual será a nossa mudança de variável? Quando o agente bom fala a verdade, ele tem essa utilidade aqui. É isso? Essa aqui é a utilidade que ele tem quando ele fala a verdade. Então, todas as barrinhas estão embaixo. Então, ele tem um payoff. Vamos chamar esse payoff de U barra embaixo. Notem que isso aqui também aparece aqui. Ó. Isso aqui é o barra embaixo. Tá?
o barra embaixo. Então, esse U barra embaixo a gente chama de renda informacional do agente bom. Porque quando você olha aqui, né, nessa seção de participação, ela designa o excedente que esse agente tem sobre o valor da sua opção externa. Como a utilidade dele é quase linear, a gente pode interpretar esse excedente em termos monetários. E, de fato, é o pagamento menos o custo incorrido. É a diferença entre dois valores monetários. Então, é o excedente monetário sobre o valor da sua opção externa. É quando ele está ganhando a mais participando de um contrato, vis-à-vis a sua opção de não participar e ficar, alternativamente, na sua segunda melhor opção lá fora. Então, a gente chama isso aqui de renda informacional. O que a gente vai fazer é introduzir na formulação matemática do problema as rendas informacionais. Então, como é que vai fazer isso? A renda informacional, ela, por definição, para o agente bom essa daqui, o que eu vou fazer? No lugar da transferência, eu vou substituir pela renda informacional. Como? Fazendo isso aqui, ó. Só isolando a transferência. Então, onde tiver a transferência, eu vou substituir pela renda informacional mais o custo de produção. Aqui nós estamos entendendo o que é o salário que a gente recebe. Esse salário tem que cobrir o custo de produção dele e tem que dar alguma renda informacional, dar algum excedente. Tá? No mínimo, ele fica zerado, porque o excedente, essa renda informacional aqui, tem que ser maior ou igual a zero. Então, o salário tem que, no mínimo, cobrir o custo de produção. Senão, ele não participa do contrato. Então, onde tiver transferência, a gente vai substituir por isso aqui. Similarmente, a gente tem aqui, ó, a renda informacional. Vou até fazer com uma cor diferente para não misturar. E para aproveitar o brinquedinho, né? Então, aqui, ó. Essa aqui é a renda informacional do tipo ruim, a barra em cima, tá? A gente viu, isso aqui vai ser igual ao quê? Isso aqui vai ser igual a essa aqui, né? O que nos dará T barra em cima igual a renda informacional dele mais o custo. Então, onde aparecer transferência, eu vou substituir por essa expressão. Onde que aparece transferência? Aparece na função objetivo, aparece aqui cada uma das restrições. Vamos substituir, beleza? Vamos começar então substituindo as restrições. Então vamos pegar a primeira. Vamos ver como é que vai ficar. Restrição de incentivo do tipo bom. O que ela diz? Ela diz isso aqui, ó. Vamos substituir pelas rendas informacionais. Aqui eu nem preciso, eu já tenho, por definição, já tenho o barra embaixo. Tá? Maior ou igual. Agora aqui eu tenho teta barra em cima e tenho T barra em cima e teta barra embaixo. Então o que eu tenho que fazer? Fazer assim, ó. Eu vou somar e subtrair custo para que aqui eu possa introduzir o barra em cima. E aqui eu vou ter um resíduo, que será igual ao que? Teta barra em cima menos teta barra embaixo, vezes o que barra em cima. Ok? Então, essa restrição acaba se transformando na seguinte. O barra embaixo não é igual ao barra em cima, mais o teta barra em cima é o custo marginal maior, menos o custo marginal menor. Vamos chamar isso aqui de delta teta, vezes a quantidade que é barra em cima. Esse delta teta, ele é chamado também spread de incerteza.
porque tem a ver com a dispersão da incerteza que o principal tem. São os valores que a variável aleatória θ pode assumir. Então, quanto maior for essa diferença, maior é o risco, é a dispersão dessa variável aleatória. Né? Então, para a mesma distribuição de probabilidade, se a diferença entre os tetas é muito grande, maior será a variância, né, o desvio padrão, né, ou a dispersão. Tá? Então, a gente chama isso de spread de incerteza. Então, temos aqui a restrição de incentivo do tipo bom. Vamos fazer um esforço para interpretar. A renda informacional que o tipo bom recebe tem que ser pelo menos maior do que a renda informacional que o tipo ruim recebe. Você tem que dar uma renda, um excedente para o tipo mais eficiente, pelo menos tão grande quanto o excedente que você dá para o agente ineficiente. E mais esse delta θ. O que significa esse delta θ que barra em cima? Olha, se o nível de produto que é barra em cima for produzido pelo agente ineficiente, a sociedade perceberá que o custo incorrido é esse aqui. Mas se isso ficar nas mãos do agente eficiente, o custo vai ser menor. Então, aqui nós temos uma economia de custo que o agente bom geraria caso ele mentisse. Então, isso aqui é o valor que a mentira tem para ele. Como a informação privada dele tem valor econômico, já que ela escassa é um bem, o principal tem que pelo menos cobrir esse valor para deixá-lo indiferente entre mentir ou não. Compreenderam como surge aqui esse delta θ que é barra em cima? Professor, você pode repetir, por favor? Olha Fiquei um só, pouco confuso. lembra que lá quando a gente fez o exemplo, acho que não lembro os valores exatos, né? Mas eu acho que alguém falou 50 e outro falou 70, 80. Não falou. Assim, vamos supor que será que eu tenho isso aqui? Vamos ver. Deixa eu ver se eu acho aquela aula. Acho difícil, mas vamos ver. É 9 de março, vamos ver se é essa aqui. Vamos ver se tem aqui. Não, isso aqui foi uma aula de teoria dos científicos. Professor, eu acho que era 30 e 40. 30 e 40? Uhum. Tá, então vamos usar esses valores aí. Vamos voltar lá. Estamos aqui, né? Então, olha só, o que era aqui a situação? Trinta e 40. Se eu tinha 30 e 40. Então, o θ barra embaixo era 30 e o θ barra em cima, 40. Então, tinha dois alunos, né, que mandaram esses valores para alguém, não lembro quem era, e essa terceira pessoa só me informou os valores, 30 e 40. Eu não sabia quem era quem. Tinha um fulano aqui, um ciclano ali. Aí eu desenhei um contrato assim. O agente ruim é o que tem um custo marginal mais alto. O agente bom ou mais eficiente é o que tem um custo marginal mais baixo. Aí eu especifiquei a produção de um bolo pagando 40. Esse aqui é o T barra em cima, que é barra em cima. E especifiquei a produção de dois bolos pagando 80, né? Isso? 170.
pagando 70. O menu de contratos foi esse aqui. Então, aí eu ofereci o contrato. Considere o agente ruim. Ele vai olhar esses dois aqui. Tá? Se o agente ruim escolher esse contrato aqui, ele vai ter que produzir 2 bolos. Como o custo marginal dele é 40 e é constante, para produzir 2 bolos, ele gasta 80. É isso? Só que o salário é 70. Então, ele tem aqui um excedente de menos 10, sendo que o valor da sua opção externa é 0. Então, ele tem um prejuízo em relação à sua opção externa. Se ele aceitar esse outro, ele vai produzir um bolo. Ele vai gastar 40 para isso. E ele vai receber 40. Isso aqui é 0. Tá? Então, o agente ruim, evidentemente, ele vai querer aceitar isso aqui. Ó, tá? O agente ruim vai, tá? Ele vai querer aceitar isso aqui. Tá? E veja que se ele disser a verdade, então ele tem um payoff de 0. Quando ele aceita o outro contrato, se ele escolhesse esse outro contrato, ele estaria dizendo a mentira. Então, o payoff dele quando diz a verdade é 0. O payoff dele quando diz a mentira é menos 10. 0 é estritamente maior que menos 10. Então, a restrição de incentivo para o tipo win acontece com desigualdade estrita. Tá certo? Acontece com desigualdade estrita. E a gente sabe que no problema de programação não linear, quando na solução a restrição acontece com desigualdade estrita, é justamente essa segunda, ela não acontece na fronteira, essa restrição aqui, ela terá multiplicador de Lagrange igual a 0. Ela será inócua. Muito simples. Como na solução do problema, aqui você vai ter a desigualdade estrita, se você perturbar marginalmente essa restrição, continua valendo a desigualdade estrita, porque você está no interior do conjunto. Então, você não muda a solução do problema, não muda o valor da função objetiva avaliada na solução. Então, não tem impacto marginal sobre o valor ótimo do problema do ponto de vista do principal. Né? Portanto, você pode negligenciar essa restrição aqui. Ela é inócua. Você pode jogar fora. Tá certo? Vamos ver agora o agente. Bom, vou voltar aqui para não bagunçar a tela. Vamos voltar aqui para o agente bom agora, né? Que era o que tinha um custo marginal mais baixo. O que acontece com o agente bom? Né? O agente bom, se ele escolheu esse contrato aqui, esse primeiro, ele vai ter um payoff de quanto? Ele vai produzir um bolo. Tá? Ele vai produzir um bolo. Então, ele vai gastar 30, porque o custo marginal dele é 30. Então, ele vai gastar 30. Mas vai ganhar quanto? Vai ganhar 40. Então, ele está ganhando 10. Tá certo? Ele está ganhando 10. Se ele pegar o outro contrato, tá? Esse daqui, ele vai ter que produzir 2 bolos. O custo marginal de cada unidade é 30. Então, ele vai gastar 60. Porém, ele vai ganhar quanto? 70 para isso. Então, o payoff dele é 10. Então, ele fica indiferente entre mentir ou não. Tá certo? Então, a gente sempre supõe, para efeito didático, que quando o agente está indiferente entre participar ou não, ele participa. E que quando ele está indiferente entre dizer a verdade ou mentir, ele diz a verdade. Vejam que eu deixei o agente bom indiferente entre mentir ou não. Tá? Então, o aluno que tinha dado, tinha o custo marginal de 30, ele escolheu esse aqui. Ó. Podia ter escolhido outro? Poderia. Tá? Mas aí, como estava indiferente, ele escolheu aqui.
E qual que é o excedente dele com relação à sua opção externa? É de 10. Então, o excedente do agente bom sobre o valor dessa opção externa é de 10. É estritamente maior. Portanto, a restrição de participação do tipo bom acontece com desigualdade estrita. É essa daqui, ó. Participação tipo bom é com desigualdade estrita. Portanto, essa restrição aqui é inócua, tá? Porque alterar a múltipla 2 Lagrange igual a zero. A gente também tirou fora essa daqui no meio. Qual é a interpretação, então, daquele delta teta aqui, que é o que você está perguntando? É a renda informacional. O que significa esse excedente 10 aqui? Significa exatamente o seguinte: se o agente bom produzir a quantidade que foi desenhada para o tipo ruim, que é barra em cima igual a 1, ele vai ter o custo de quanto? O custo marginal dele é 30 vezes 1, é 30. Agora, se essa quantidade for produzida pelo agente ruim, tá, foi desenhado para ele, vai ser 40 vezes 1, 40. Então, o que é a diferença? É o delta teta, que é barra em cima, é de 10. Então, o que significa isso? Se a quantidade que foi desenhada para o tipo ruim for produzida por ele, você tem um custo de 40. Agora, se essa quantidade for produzida pelo agente bom, o custo vai ser 30. Você tem, então, uma economia de custo que o agente bom tem se ele se fizer passar pelo agente ruim. Então, o agente bom pode explorar oportunisticamente, usando aqui a linguagem do Walter Makowski, ou estrategicamente, se eu quiser utilizar de forma equivalente à linguagem da teoria dos jogos, ele pode usar estrategicamente a sua informação privada. Como é que ele usa isso estrategicamente? Escolhendo o contrato que foi desenhado para o tipo ruim, porque ele ganharia 10. Então, ele pode lucrar 10 mentindo. Se o principal quer que pelo menos ele fique indiferente entre dizer a verdade ou não, ele tem que pagar 10 para esse agente, porque é o valor da informação para ele. Então, o mínimo que o principal tem que pagar é aquele valor adicional, aquela renda extra, chamada renda informacional, que deixa o cara indiferente entre mentir ou não. É o mínimo que ele pode pagar. A solução é pagar o mínimo necessário. Se ele pagar mais do que isso, ele já está perdendo. Está transferindo renda para o agente bom. Então, o mínimo ele tem que pagar isso. A economia de custo que o agente bom tem se ele mentir. Então, você tem que pagar por isso. Não é verdade? Daí, isso aqui ser chamado renda informacional. Tá? É a interpretação. Está claro agora? Ficou claro, professor. Então, a renda informacional é o Q barra em cima vezes o spread. Pelo seguinte, é porque no resultado do problema, o que vai acontecer? A gente vai mostrar isso aqui, ó. Como a gente só vai usar, não posso fazer isso agora, né? Porque isso vai ser consequência, não uma definição, tá certo? Pelo seguinte, a gente acabou de ver que a gente só precisa dessas duas aqui, a de incentivo do tipo bom e a de participação do tipo ruim. Então, mas para chegar lá, primeiro eu vou transformar o problema em termos das rendas informacionais. Então, vou pedir para você ter um pouco de paciência, que daqui a 5 minutos a gente chega lá. Aí eu vou responder a sua pergunta, tá bom? Primeiro Beleza, vamos professor. concluir isso aqui, ó. Vamos concluir isso aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer a mudança de variável. A gente já fez a mudança de variável nessa primeira restrição. Vai ficar isso daqui. Vamos ver como fica a segunda, que é a de incentivo do tipo ruim. Vamos ver como fica. A restrição de incentivo do tipo ruim é essa aqui, ó.
Aqui eu já tenho o barra em cima, beleza? Então, maior ou igual. Aqui eu tenho que fazer aparecer alguma coisa aqui, então eu vou subtrair e somar o custo com barra embaixo, menos aí o que sobrou aqui. Então eu somei e subtraí isso aqui, ó. Porque isso aqui é zero, não mudou nada. Mas isso está aqui é a renda informacional do tipo bom. E isso que está aqui agora, o que é? É o custo mais baixo, vezes o que é barra embaixo, menos aqui o custo marginal mais alto, né? Então, ele pode colocar assim, menos, coloca o maior primeiro, né? O custo marginal maior primeiro, que é barra embaixo. Então, a restrição de incentivo do tipo ruim vai ficar assim, ó. A renda informacional dele tem que ser maior ou igual a renda informacional do tipo bom, menos delta teta, que é barra embaixo. Então, substituiu, tá, com essa restrição aqui. Então, essa aqui é a restrição de incentivo do tipo ruim. E as de participação? As de participação são triviais, né? Participação do tipo bom. Não é esse aqui, ó. Opa, barra embaixo, né? Bom, isso nada mais é do que o barra embaixo maior ou igual a zero. Esse aqui, ó. E a de participação do tipo ruim é essa aqui, ó. Nada mais é do que o barra em cima maior ou igual a zero. Então, a gente já pode colocar aqui, ó. O problema agora é de maximizar. Você tem a função objetivo. Todas as variáveis t foram trocadas por uma função que depende de u e de q. Então, as variáveis mudaram, né? Você tem agora as variáveis de escolha são o barra embaixo, que é barra embaixo. Vou fazer aqui. O barra embaixo, que é barra embaixo. O barra em cima, que é barra em cima. Aí tem a função objetivo, que eu não descobri ainda, mas as restrições a gente já tem. Sujeito a restrição de incentivo do tipo bom. Essa aqui, ó. Restrição de incentivo do tipo ruim. Restrição de participação do tipo bom. Restrição de participação do tipo ruim. Está aqui. Incentivo tipo bom, incentivo do tipo ruim, participação do tipo bom, participação do tipo ruim. As restrições ficaram. Vamos ver agora a função objetivo, que é o que está faltando. Beleza? Vamos ver aqui, ó. O que é a função objetiva? É essa aqui, ó. Vamos chamar de V. Agora a função objetiva, que é o lucro do principal, lucro privado. Vou chamar de V. Ela é isso aqui, né? Vamos substituir as transferências. Isso aqui a gente sabe que vai ser igual ao barra embaixo, mais isso aqui. E essa outra aqui a gente sabe o barra em cima mais o custo. Tá? Substituindo vai ficar ni vezes isso aqui, ó, mais 1 menos ni vezes o benefício, menos o barra em cima, menos o custo. Agora, vamos separar, vamos tirar as vendas informacionais daqui de dentro.
Vamos tirar isso daqui de dentro. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero deixar junto duas coisas que são de natureza diferente. Aqui você tem benefício menos custo, mais um menos NI, benefício menos custo. E as rendas informacionais que você tirou vão aparecer aqui, ó. Vão aparecer aqui, ó. Deixa eu apertar um pouquinho mais aqui que tá. Não vai caber. Coloca aqui. Menos NI, benefício, menos custo, menos. Aí o que que saiu daqui, né? NI vezes o barra embaixo, com sinal negativo, né? E também um menos NI vezes o barra em cima. Percebam que você pode reescrever a função objetivo do principal como sendo a diferença entre duas parcelas importantes. Essa primeira parcela aqui tem a ver com eficiência alocativa, ou seja, tem a ver com a quantidade, benefício menos custo. Então, parte da sua função objetivo está associada à eficiência alocativa. Esperada, né? Porque é o valor esperado. E parte da função objetivo, a parte que está sendo retirada, tem a ver com a renda informacional esperada. Tem a ver com a renda informacional esperada. Então, se o problema não tivesse informação assimétrica, a solução seria muito fácil. Se não existisse a informação privada da parte do agente, se o problema fosse de informação completa, qual que seria a solução do problema? Ele vai desenhar, ele vai exigir que o agente bom produza uma quantidade e essa quantidade tem que satisfazer uma restrição, uma condição. Que condição é essa? Você já tem capacidade de falar a resposta aí. Vamos lá, gente. Passa micro 1 para isso. Vamos lá. Não sei, professor. Vamos lá. O que a gente aprendeu de economia? Você vai produzir uma quantidade. Quando você produz a quantidade, você tem benefício e tem um custo. É isso? Então, a produção eficiente requer uma condição. Que condição é essa? Benefício marginal igual a custo marginal. Isso, exatamente. Essa é a condição de eficiência alocativa. O benefício marginal é o S', e o custo marginal é θ. Tá? Então, você vai determinar a quantidade, tá, que nós chamamos de first best, de primeiro melhor. Tá? Maximum maximorum, é o optimum, né? O melhor. Então, essa é a condição de eficiência. Se você conhece o custo marginal do agente, você vai pedir que ele produza uma quantidade a tal ponto que o benefício marginal de mais uma unidade seja igual ao custo marginal dessa unidade. Tá? Se fosse maior, vale a pena você aumentar a quantidade exigida, tá? Que isso vai dar um benefício marginal um pouquinho menor até o ponto em que fica igual. Então, você vai explorando essas oportunidades de lucro. Tá? Só que quando você não tem o problema de informação assimétrica, a mesma coisa acontece para o agente ruim. Então, você maximiza a eficiência alocativa. Agora, em razão da existência da informação privada, tem um termo que está sendo subtraído aqui, que é a renda informacional esperada. Então, a função objetivo atinge um valor máximo
com a informação assimétrica que é inferior ao valor que ela atingiria caso não existisse o problema da informação assimétrica. Você só maximizaria isso aqui. Eficiência locativa, quando você tem benefício marginal igual a custo marginal nos dois estados da natureza, você maximiza o lucro esperado, benefício menos custo. Só que você tem um termo que está sendo subtraído aqui, ó. Então, o problema é de second best, que a gente chama. Second best. É o segundo melhor. Beleza? Então, veja que a função objetiva agora tem uma interpretação. Está entendendo melhor o que está acontecendo. Voltando lá na restrição, aqui no problema modificado, né? Vamos colocar aqui a função objetiva. Você vai maximizar. Tem uma parcela referente à eficiência locativa esperada. Uma parcela referente à renda informacional esperada, que tem que ser paga para o agente. Tá? Tem uma parcela aqui, uma parcela aqui. Eficiência alocativa e renda informacional esperada. Ok? Então, a gente mudou as variáveis do problema para entender melhor o que está acontecendo. Né? Tá aqui o problema reexpresso em termos das rendas informacionais. Para todas as aplicações que nós fizermos, esse será o primeiro passo no processo de resolução do problema. Escrever em termos das rendas informacionais. Precisa disso para achar a solução? Não. Mas é um treinamento importante que você tem que ter. Né? Isso tem uma razão didática. Eu vou pedir que vocês façam assim, inclusive na prova. Tá? Então, está aqui. Segundo passo, a gente sabe que a gente só precisa considerar a restrição de incentivo do tipo bom e a de participação do tipo ruim. As outras a gente pode jogar fora, que serão inócuas. Então, você vai ficar com o seguinte. Isso aqui eu posso pagar, né? Pagar isso aqui. Só preciso dessas duas. Tá? Como a gente já sabe. Agora, o que acontece? As rendas informacionais, elas entram ali, tirando ali, né? Subtraindo aqui, ó. Então, como você quer maximizar o lucro, você tem que fazer com que esse pagamento esperado, né, que tem um impacto negativo na função objetiva, seja reduzido ao seu menor valor possível. Como é que você reduz essa perda? O máximo que você pode, reduzindo essas informacionais para os seus limites inferiores, para reduzir ao máximo. Então, por exemplo, a renda informacional que você paga para o agente bom está limitada inferiormente por essa expressão que está no lado direito. Tá? Se você quer reduzir ao máximo, o que você vai fazer? Você vai reduzir até o ponto da igualdade. Por outro lado, você pode reduzir ainda mais reduzindo esse termo aqui, ó, porque ele está limitado por baixo por zero. Então, você vai reduzir ainda mais até o seu limite inferior, o máximo que você puder, que é zero. Tá ok? Então, qual é a renda informacional que você paga para o agente ruim? Zero.
você deixa ele indiferente entre participar ou não, tá? Porque ele vai ter uma renda zero. Agora, como isso aqui é zero, eu já posso substituir isso aqui, ó. E essa restrição, na hora que eu substituo essa lá, eu já usei essa. Eu posso cortar, porque eu já substituí aqui. Qual é a renda informacional do tipo bom? É a economia de custo que ele gera quando aumente, né? Que era exatamente o que estava acontecendo quando eu coloquei aqueles valores lá. Então, você só fica com essa restrição aqui, já que o barra em cima é zero. Então, esse termo aqui vai desaparecer. Isso aqui é zero. E no lugar de o barra embaixo, você vai colocar isso aqui, ó. Vou substituir essa restrição na função do objetivo. E aí eu não preciso mais dela. Um problema que era complicado, você transformou numa maximização simples, sem restrição nenhuma. E reduziu o número de variáveis. Só tem as quantidades agora, ó. Não tem mais uma restrição. Vou tirar isso aqui. Tá? O problema virou esse aqui, ó. Então você vai encontrar as quantidades ótimas. Né? Então nós temos uma maximização com duas variáveis. Aí você vai encontrar o que é barra embaixo e o que é barra em cima. Tá? Seria a solução de second best. Encontrado isso, o que você vai fazer? Você já tem os valores das rendas informacionais. O barra embaixo, a certa renda informacional do tipo bom, você sabe que é delta teta vezes o que barra em cima. Você encontrou isso aqui, ó, substitui aqui, já tem um barra embaixo. E você tem isso aqui também, né? Isso aqui já está dado, né? A gente sabe disso. De posse desses dois aqui, você calcula as transferências. T barra em cima, T barra embaixo de second best, que vai ser o barra embaixo, second best, mais o custo. E o T barra em cima, second best, é o barra em cima de second best, mais custo, barra em cima. Então, se eu substituir esses valores aqui, ó, tá aqui pelas redes informacionais, daqui você vai tirar aqui, você vai tirar o seguinte: pagamento second best para o tipo bom vai ser o barra embaixo, que é isso aqui, ou seja, você vai cobrir o. Aqui está errado, né? Aqui é barra embaixo. Você vai cobrir o custo de produção dele e vai dar uma renda informacional, que é essa aqui, que é a economia de custo que ele gera se ele mentir. Para o tipo ruim, você vai pagar o seguinte: isso aqui é zero, né? Como a gente sabe daqui, você vai pagar o suficiente para cobrir o custo, para as quantidades que você for desenhar. Então aqui você já tem um contrato ótimo, né? Um menu de contratos. Para especificar o menu de contratos ótimo, você só precisa das transferências. Deixa eu mudar a cor. Vou colocar amarelo aqui. As contas pagando. As transferências. E os produtos, que você resolve pela condição de primeira ordem desse problema. O que a gente tem que fazer agora? Estudar a solução deste problema mais simples para caracterizar a solução das quantidades. Ver o que está acontecendo aqui. Beleza? Então, vamos ver. Vamos resolver aqui. Vou apagar isso aqui, tudinho.
Então, vão derivar a função objetivo com relação às variáveis. E fazer essa derivada igual a zero. Qual que é a derivada da função objetiva em relação a Q barra embaixo? Q barra embaixo aparece onde? Aparece aqui. Aparece aqui. Em mais algum lugar? Não. É isso? Então, derivando, vai dar ni, derivada que está lá dentro. Isso aqui tem que ser igual a zero. Você pode cortar esse coeficiente e você chega na seguinte condição de primeira ordem. Ou seja, para o agente eficiente, a quantidade requerida é a quantidade de first best. O benefício marginal é igual ao custo marginal. Tá? É evidente que a solução de second best para o tipo eficiente vai ser exatamente a de first best, que a gente simboliza pelo estrelinha, né? Essa aqui é a quantidade de first best, naquele estado da natureza, para o agente eficiente. Primeiro resultado teórico que você tem. Isso é ótimo, né? Porque pelo menos você não teve perda de eficiência aí. Agora, na hora que você vai derivar com relação à quantidade que é barra em cima, aqui vai aparecer uma diferença. O que é barra em cima aparece aonde? Aparece aqui, até aí tudo bem, né? Mas aparece aqui também, ó, tá? Então, na hora de derivar, o que vai dar? Vai dar 1 menos ni vezes benefício marginal menos custo marginal menos ni delta teta. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. E aí, isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar o seguinte. Você vai isolar aqui, né, o benefício marginal. Você vai passar o ni delta teta para o lado direito e vai dividir tudo por 1 menos ni. Então, vai ficar benefício marginal menos custo marginal é igual a ni dividido por 1 menos ni vezes delta teta. E vai passar o teta para o lado direito. Então, você vai encontrar a seguinte equação. O benefício marginal é igual ao custo marginal mais ni, 1 menos ni, delta teta. Veja que não é simplesmente benefício marginal igual ao custo marginal. Você tem um termo distorsivo. Né? Então, vamos ver o que está acontecendo. Para o agente bom, você tem o seguinte, o benefício marginal do principal. Você tem aqui quantidade. E você tem o custo marginal do agente bom, que é esse aqui. Ó. É o teta barra embaixo. A solução para o tipo bom é essa aqui. Ó. A quantidade, o tipo bom, é a de first best, que é benefício marginal igual a custo marginal. Para o agente ineficiente, ter custo marginal mais alto, né, o teta barra em cima é mais alto, né? Hipótese. Teta barra em cima. A solução de first best seria essa aqui, ó. Tá? Seria essa daqui. Só que a condição de primeira ordem está dizendo que é benefício marginal igual a custo marginal mais esse termo aditivo. Então, você tem que subir aqui o intercepto, né? Você tem que mudar isso aqui para onde? Tem que mudar para cá, ó. Você tem que subir isso aqui, ó,
pelo montante dado pela renda informacional. Não, por Ni, ou menos Ni sobre vezes delta teta. Então, a condição de primeira ordem diz que você tem que parar aqui, ó. Essa aqui é a solução. Second best. Veja que ela é mais baixa, né? Você reduz para cá, ó. Tá certo? É uma quantidade inferior. Ok? Então, a gente tem já uma caracterização da solução do problema. O que a gente pode dizer? Que na solução do problema, o principal especifica o nível de produção por um agente eficiente, que é a produção de first best. É aquela que ocorreria caso não existisse o problema de informação assimétrica. Opa, aqui, né? Isso vem expresso por essa equação de primeira ordem e tem aqui a solução de first best. Primeiro resultado teórico. Segundo resultado teórico. No que concerne ao agente ineficiente, você tem uma distorção redutora de produto. Ele vai produzir uma quantidade inferior àquela que produziria no first best. Então, isso vem caracterizado pelo fato que o benefício marginal é o custo marginal mais alguma coisa. Então, você tem uma distorção redutora do produto relativamente ao first best. Isso para a quantidade requerida do agente ineficiente. Temos um outro resultado, que somente o agente eficiente recebe renda informacional. O agente eficiente recebe uma renda informacional, que é justamente essa economia de custo, agora com a quantidade dada pela solução aqui. Somente o agente eficiente recebe renda informacional. O agente ineficiente não recebe renda informacional. A gente já sabe. E as transferências são dadas, calculou as transferências em algum lugar, apaguei, né? As transferências são dadas por isso aqui, né? O agente bom, ele vai ter uma transferência dada pelo seguinte, é o custo de produção dele, é o custo de first best, mais uma renda informacional. Note que se fosse o problema de first best, que tá sem o problema da informação assimétrica, o salário do agente bom seria só o custo de produção dele. O principal conseguiria pagar o mínimo só cobrindo o custo para cada tipo. Mas aqui ele tem que transferir parte do que ele teria com isso para o agente, pagando renda informacional. E, então, isso aqui é a solução da transferência, o tipo bom. E para o tipo ruim, você só paga o custo dele, né? Tá? Essa é a solução do problema, é a caracterização da solução. Se nós viermos aqui nas nossas notas, vamos ver. É esse teorema aqui. É esse aqui, ó. Teorema. No menu de contratos ótimos com informação simétrica, não há distorção de produto pelo tipo eficiente relativamente ao first best, ou seja, o produto do tipo eficiente. No problema principal, a gente, com seleção diversa, que é um problema de second best, é o nível de produto de first best, com benefício marginal igual a custo marginal. Existe uma distorção redutora do produto pelo tipo ineficiente, ou seja, a quantidade requerida de second best
é menor do que seria em FASBES, com a condição dada para isso aqui. O benefício marginal é igual ao custo marginal operacional mais um termo aditivo, uma distorção. Somente o tipo eficiente recebe renda informacional, que é a economia de custo que ele tem quando mente. E o agente ineficiente tem renda informacional nula, ele fica indiferente entre participar ou não. E as transferências são dadas por essas expressões aí. O agente eficiente recebe o custo de produção mais a renda informacional. E o agente menos eficiente ou ineficiente, ele recebe apenas o suficiente para cobrir o custo de produção. Isso que a gente acabou de demonstrar. Perguntas? Tranquilo, professor. Então, o que a gente tem é, a gente dá o problema, aí monta o problema principal agente com seleção diversa, transforma o problema para vir expresso em termos também das rendas informacionais, para ganhar compreensão sobre a natureza do problema, usa aqueles princípios básicos que a gente mencionou para reduzir as restrições, e aí você chega num problema de otimização simples, só com quantidades e sem restrições. Resolve, deriva, igual a zero, tem os resultados e interpreta o resultado economicamente. É esse caminho que vocês vão seguir quando fizerem uma questão da prova sobre isso. Vamos ver uma aplicação. Tá? Aí vocês vão entender que não adianta decorar a fórmula, né? Deixa eu só conectar o cabo aqui, tá, gente? Isso que acaba a bateria. Vamos lá. Vou apagar tudo agora. Tá? A aplicação, ela é a seguinte. Deixa eu ver. Isso aqui nas notas, aqui no sumário, as aplicações estão aqui. Ó. Tem 4 aplicações. Tá? Regulação, racionamento de crédito, monopólio com informação incompleta e monopólio e qualidade de produto. Vamos ver aqui, ó, racionamento de crédito. É a página 87 das notas. Está numeradinho. Às vezes a beiradinha ela fica apagada, tá? Porque o cara tirou muito próximo ali da beirada, às vezes cortou aqui, aí tem que deduzir, né? Aqui. A referência é o artigo de Xavier Freixas e Jean-Jacques Lafon, 1990, contratos bancários ótimos, tá? Na coletânea Ensaios em honra de Edmond Malanvaux, volume 2, Macroeconomia. Tá? Na verdade, o que o Freixas e o Lafon estão fazendo aí? Estão refazendo o insight do Stiglitz no paper Credit Rationing, Stiglitz e Weiss. Credit Rationing, já acho que é a referência. Vou pegar o livro aqui. Stiglitz, Weiss. É o Stiglitz Weiss ou é o Spence? Credit Rationing, racionamento de crédito, é Stiglitz Weiss. 1983. Efeitos de incentivo de terminações, incentive effects of terminations, aplicações ao crédito e ao mercado de trabalho, mercado de crédito e mercado de trabalho. American Economic Review, 1983. Tá? Mas o insight é o do Credit Rationing. Esse é o tema. Então, vamos ver aqui.
A história é que você tem uma empresa, o setor privado, que vai ao banco em busca de crédito, certo? Vai ao banco em busca de crédito. Então, o principal vai ser o banco e a empresa privada será o agente. O banco fornece um crédito, que é simbolizado pela letra K, minúsculo, e tem um custo de oportunidade desse capital, do qual o banco abre mão durante o período de vigência desse empréstimo. Então, ele sacrifica o valor do capital. É Rzinho vezes K. Quem pode supor que é uma taxa de juros livre de risco, por exemplo. A melhor opção. Mas, em troca, depois, quando a empresa vier pagar o empréstimo, vai pagar um montante T. Veja que agora quem está recebendo a transferência é o principal, ele vai receber o empréstimo de volta. Lá no nosso exemplo, a transferência era o salário pago ao agente. Então, daí que não adianta ficar interpretando literalmente, não, você tem que entender o problema. Então, o banco tem uma função de utilidade. O contrato vai ser o seguinte: é o crédito fornecido e o quanto vai exigir de volta. A utilidade do principal, do banco, é esse aqui: é o pagamento recebido de volta menos o custo capital. O banco é neutro ao risco, né? Então, e vamos supor que não tem aqui uma taxa de desconto no período, né, que é um montante, tá? Que eu já posso interpretar como um valor presente, que vai receber lá na frente, não importa. O importante é que é uma transferência menos o custo de capital. Agora, a empresa, ela vai pegar o crédito, tá? Ela vai pegar o crédito, casinho, e vai investir de acordo com uma função de produção que é Fzinho de K, com as hipóteses usuais, né? F de 0 é 0 e o produto marginal é positivo e decrescente. Só que existe um parâmetro θ que multiplica essa função F. A função de produção, na verdade, é θ vezes o Fzinho. Só que esse parâmetro θ, ele é informação privada da empresa. E ele tem a ver com a produtividade. Quanto maior o θ, maior é o produto marginal, né? Então, assim, a empresa é mais produtiva. Para o mesmo capital, a derivada com relação à função de produção, derivando com relação ao capital, casinho, ela vai ser maior, né? Porque essa derivada vai ser θ vezes F'. Quanto maior θ, maior vai ser a produtividade marginal do capital para a empresa. Só que essa produtividade da empresa, então, o θ refere-se à produtividade da empresa. A empresa que tem o θ maior é a mais produtiva, tá certo? Então, a informação privada agora diz respeito ao parâmetro θ, que pode ser alto. Então, o θ barra em cima refere-se à produtividade alta, tá? E o θ barra embaixo, a produtividade baixa. Então, agora, o barra em cima é que vai ser o agente bom, e o barra embaixo agora vai ser o agente ruim. Está entendendo? Por que não adianta decorar? Você tem que entender o problema. Então, o agente bom agora é que tem maior produtividade. Então, do ponto de vista do banco, ele sabe que a empresa que chegar lá para pedir crédito pode ser mais produtiva ou menos produtiva. A mais produtiva pode ser com probabilidade Ni, a menos produtiva com probabilidade 1 menos Ni. Tá? Ou ele pode interpretar assim: no mercado existe uma fração Ni de empresas que são altamente produtivas e uma fração 1 menos Ni que são pouco produtivas. O problema do principal, então, qual é? O banco quer maximizar o lucro, ele quer desenhar um menu de contratos. O contrato é o quanto fornece de crédito e o quanto exige de volta, tanto para a empresa produtiva como para menos produtiva. Então, aqui está o menu de contratos. O banco maximiza o lucro esperado. Com probabilidade Ni, a empresa é a produtiva. Então, o lucro instantâneo é o pagamento que tem de volta, né? Menos o custo do capital para o banco nesse período. E com probabilidade 1 menos Ni, a empresa é a menos produtiva. Então, tem esse payoff aqui: pagamento de volta menos o custo do capital. Restrição de participação. A função
utilidade da empresa vai ser o seguinte, né? A função de utilidade, ela é produto, então ela pega o crédito, produz e vende o produto ao preço de R$ 1 a unidade. Então ela tem essa receita aqui. Mas aí tem que pagar o banco de volta, né? Porque o custo de capital aqui é o único é, o único fator de produção aqui é o casinho, né? Então aqui é o custo, né? Então vai ter receita menos custo. Ela vai pagar esse custo do fator de produção ao banco de volta. Então ela vai ter o lucro, que é essa diferença. Então a utilidade da empresa é θ FK menos o pagamento de volta. Então, quando a empresa participa do contrato, né, se o valor dessa opção externa é zero, falando a verdade, ela tem essa utilidade aqui, esse payoff aqui, ó, tá? Para a empresa produtiva e para menos produtiva. E a restrição de incentivo. Quando a empresa produtiva pega o contrato desenhado para ela, que é o que tem a barra em cima, ela tem esse lucro aqui, ó, benefício menos o custo. Isso tem que ser maior ou igual ao lucro que a empresa produtiva tem, a produtiva é que tem parâmetro mais alto, quando ela pega o contrato desenhado para outra empresa, a menos produtiva, em cujo caso o lucro dela é esse aqui. Então, temos a restrição de incentivo para a empresa mais produtiva. Para menos produtiva, mutatis mutandis, é a mesma coisa, né? E as restrições de participação. O problema principal, gente, então, é este aqui. Estão acompanhando? Sim. Beleza. Qual que é o segundo passo agora? Primeiro é montar o problema, tá? Então, eu vou enunciar a situação, vocês montam o problema. Tem que saber identificar qual que é a utilidade de cada um. O segredo é imaginar que sempre tem essa quase linearidade aqui, né? As transferências, né? O que um passa para o outro, né? Vão se cancelar, né? O que um paga, o outro recebe, tá? Então, a dificuldade fica só em identificar realmente essa parcela não linear da utilidade do agente e a função objetiva propriamente dita. Então, agora a gente vai fazer a mudança de variável. Vai transformar o problema em termos das rendas informacionais. Então, a gente vai definir as rendas informacionais, quando diz a verdade, né? É isso aqui, ó. A renda informacional do agente produtivo é essa daqui, e do agente improdutivo é essa outra, é o barra embaixo. Aí, onde houver transferência, você substitui. As restrições de participação ficam óbvias, ficam triviais. São as rendas informacionais maiores ou iguais a zero. Isso aqui é óbvio. O único trabalho agora é ver as restrições de incentivo. Então, você tem já aqui, ó, θ barra em cima, F barra em cima menos T barra em cima, maior ou igual, θ barra em cima, F barra embaixo menos T barra embaixo. A restrição de incentivo do tipo bom. A expressão que está aqui em cima, por definição, ela já é a renda informacional do tipo bom. Bom ou igual. Agora você vai somar e subtrair para introduzir o barra embaixo. Então, veja bem, aqui você tem T barra embaixo. Aí eu vou somar θ barra embaixo, F barra embaixo, tá? E subtrair θ barra embaixo, F barra embaixo. Então, esse primeiro termo aqui, eu somei e subtraí aqui, ó. Porque aí não terei nada. O que sobrou está no meio, ó, que é o θ barra em cima, F barra embaixo, menos T barra embaixo. É justamente isso está aqui. Porém, eu peguei esse T barra embaixo para juntar com esse aqui, ó. θ barra embaixo, F barra embaixo, porque dá justamente a renda informacional do tipo improdutivo. E aí vai sobrar um resíduo que a gente vê que dá exatamente delta θ vezes R de K barra embaixo. A interpretação é, é o ganho de receita que a empresa produtiva teria se pegasse o capital, o montante de crédito desenhado para a empresa improdutiva. Ela pegaria o mesmo montante de crédito, só que produziria mais, porque tem um fator de produtividade mais alto. Então, teria uma economia, né, um ganho de produção. Como ela pode ter esse ganho de receita mentindo, o banco tem que pagar isso aqui para ela para deixá-la pelo menos indiferente entre mentir ou não. A restrição de incentivo do tipo produtivo fica, então, o barra em cima maior ou igual ao barra embaixo, mais delta θ vezes o F de barra embaixo.
faz a mesma coisa para restrição de incentivo do tipo improdutivo. Você tem o T barra em cima, então você vai somar e subtrair, θ barra em cima, F fica barra em cima. Somei e subtraí aqui em algum canto, aqui, ó. Tá? Então, esses dois primeiros termos dão exatamente o barra em cima. E esse aqui você fatora, fica menos Δθ, F de K barra em cima. Tá aí. Né? Por fim, a restrição de a função objetivo. Ó, tá aqui, ó, tá vendo? Aí a função objetivo, onde tem a transferência, você vai jogar o barra em cima mais o RK e separa as rendas informacionais. Veja que tem aqui também a parcela relativa à eficiência alocativa esperada, porque é o benefício nessa economia é θ vezes F de K. Benefício menos custos de capital. Então, o capital, quando você fornece crédito, né, o banco fornece crédito, isso tem um custo, mas o benefício é a receita que decorre disso, tá certo? Tá bom? Então, aqui nós temos a parcela referente à eficiência alocativa esperada, benefício menos custo. Simples assim. Menos a renda informacional esperada. Então, reformulando o problema principal, gente, com seleção adversa, na situação de mercado de crédito, em termos das rendas informacionais, você tem exatamente isso aqui, ó. Agora a gente vai utilizar aquele princípio. Vamos deixar o agente bom indiferente entre mentir ou não. É o agente produtivo, essa primeira restrição aqui. Põe a igualdade nela. E a de participação do agente ruim, improdutivo. Deixa ele indiferente entre participar ou não. Essa última daqui. Essa última igual a zero. E as duas restantes você joga fora, porque serão redundantes ou inócuas. O problema, então, você faz a igualdade nos dois, joga essas rendas informacionais, as restrições, na função objetivo e fica com esse problema aqui, ó. Você reduziu a duas variáveis apenas, o montante de crédito que o banco fornecerá para a empresa mais produtiva e o montante de crédito para menos produtiva, e o lucro do banco fica expresso assim, ó. É second best, porque se fosse first best, só maximizaria a eficiência alocativa, benefício menos custo esperado. Só que tem esse termo redutor aqui, ó, que tem a ver com aquela renda informacional esperada que o banco tem que pagar. Tá? Então, é second best. Então, deriva com relação ao capital, ao montante de crédito para mais produtiva. Só aparece aqui, ó, nesse primeiro termo, é o K barra em cima. Não aparece mais em lugar nenhum. Tá? Então, você deriva igual a zero, fica NI, produto marginal do capital menos custo marginal do capital. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, para o agente eficiente, para a empresa mais produtiva, o contrato bancário que o banco oferece prescreve o seguinte, que o montante de crédito que o banco vai fornecer para a empresa mais produtiva é o de first best, porque é aquele montante de crédito cujo benefício marginal iguala o custo marginal do capital. Produtividade marginal do capital igual ao custo de oportunidade do capital. É a condição de first best. Θ barra em cima vezes F' de K barra em cima estrela é igual a R. Essa equação de primeira ordem é a de first best. Portanto, a solução para a empresa mais produtiva é de first best. Por isso, coloquei a estrelinha aqui. Se você fizer o gráfico, qual é a página aí? Tem aí. Qual é a página que tem aqui? 90 alguma coisa. Isso é apagado ali. O gráfico está aqui na página seguinte. Que eu não fiz aqui, né? Mas é algo análogo a isso. Né? Você tem aqui o capital, é só colocar o barra em cima, né? Você vai ter aqui o gráfico da produtividade marginal do capital, que é o θF', é decrescente. Aí tem o custo de oportunidade do capital, que é R. Para a empresa mais produtiva, você vai ter aqui o θ barra em cima, F' de K barra em cima. Então seria uma curva como essa, só que mais para frente um pouquinho. Tá?
Agora, quando você deriva com relação ao crédito para a empresa menos produtiva, é o K-barra em cima. Ele aparece aqui, ó. Não, desculpa, é o K-barra embaixo, né? Menos produtiva, K-barra embaixo, é aqui, ó. Ele aparece aqui e aparece aqui também. Então, quando você deriva, a expressão aqui, ó, você vai ficar com... para frente. Com isso aqui, ó. Porque aqui eu tenho... É melhor fazer assim. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar a função objetivo. Vamos colar aqui. Tá aqui. Aqui, evidentemente, você tem... Está fechando aqui, né? Porque não saiu. Bom, isso vai derivar a função lucro do banco com relação ao crédito fornecido para menos produtivo, fazer isso aqui igual a zero. Então, isso aqui aparece aqui, aqui e aqui. Derivando vai ficar o menos NI, aí tem produto marginal do capital, menos custo marginal do capital, menos NI, delta teta, F', fica barra embaixo. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, você vai fazer assim, vai dividir tudo por 1 menos NI, vai ficar teta, barra embaixo, F', barra embaixo, menos R, menos NI, 1 menos NI, delta teta, F', barra embaixo, igual a zero. Então, você vai fazer assim agora. É esse aqui. Essa aqui é a equação de primeira ordem para o tipo ineficiente ou menos produtivo. Então, se fosse o first best, seria o seguinte: você tem uma curva de produtividade marginal do capital da empresa mais produtiva. Isso deveria ser isso aqui, né? Se fosse o first best, você tem aqui o custo de oportunidade de capital, que é o Rzinho. A solução seria essa aqui. Tá? A solução seria essa daqui. É um montante de crédito que o setor bancário fornece para a empresa menos produtiva na ausência de problemas informacionais. Porém, a condição de primeira ordem está dizendo que o coeficiente multiplicativo da derivada de f vem um pouco menor. Vem com isso aqui a menos, esse montante a menos. Né? Vamos supor que essa diferença aqui é positiva. Então, você tem que fazer um deslocamento, né? O coeficiente multiplicativo de f' fica menor. Então, seria uma coisa assim, né? Aqui você teria, né? Fazer assim, né? Aqui você teria o seguinte, ó, é teta menos ni, 1 menos ni, delta teta, vezes o f' de K. A curva de produto marginal, ela se desloca para a esquerda. Portanto, a solução fica mais para trás. Ó. O que significa isso aqui? É um montante de crédito disponível para as empresas improdutivas no mercado. O que o setor bancário reserva para crédito para empresas menos produtivas, em razão do problema da seleção adversa, é um montante menor do que aquele que estaria disponível caso não existisse o problema da simetria informacional. Então, em razão da seleção adversa que o setor bancário enfrenta relativamente à produtividade das empresas que procuram crédito, já que essa produtividade é informação privada, em razão desse problema, o que acontece? O banco tem que desenhar um menu de contratos, então
a empresa produtiva, ela vai lá e vai escolher qual ela prefere. O banco já descobre que aquela empresa é a mais produtiva, porque o banco desenhou o contrato justamente para isso. Então, vai fornecer um montante de crédito para ela, que é exatamente aquela que o setor bancário forneceria caso não existisse o problema da informação assimétrica para a empresa produtiva. Só que ao desenhar o contrato, o banco não sabia quem era quem. Então, disponibiliza para as empresas menos produtivas, né, vai oferecer um montante de crédito que é menor do que aquele que o setor bancário ofereceria, caso não existisse a informação assimétrica. Você tem um racionamento de crédito, essa diferença é o credit rationing. Tá? Então, isso aqui é o problema que surge em razão da assimetria informacional. Para concluir, eu quero fazer uma observação, duas observações que o próprio Lafon e Martimor fazem, que estão aqui no livro deles. Em primeiro lugar, é o seguinte, qual é aqui? Vou pegar o índice aqui, vamos ver aqui. 46. Eles fazem aqui na página 47, 48. Duas observações, tá certo? Eu vou ler aqui para vocês. Ainda que a informação assimétrica gere ineficiências locativas, essas ineficiências não clamam por qualquer política pública motivada por razões de pura eficiência. Então, não é porque você tem um second best, ou seja, uma ineficiência em razão do problema da assimetria informacional, que você vai defender a entrada do governo para resolver esse problema. Porque isso não é uma falha de mercado. Por que você não pode fazer isso? Porque quando o burocrata do governo entrar, ele vai enfrentar o mesmo problema de assimetria informacional. Então, não é isso que vai resolver. Essa é a primeira observação. Agora, a segunda observação eu acho muito mais importante, porque tem a ver com você realmente entender economia. Veja que no problema que nós vimos lá atrás, na formulação do problema, né, a gente chegou numa condição lá que dizia benefício marginal para o agente ineficiente, né, era igual ao custo marginal, mais um termo distorsivo, lembram disso? Né? E para o agente eficiente, que tem menos custo marginal, a gente chegou nisso aqui. Né? Então, entendam o benefício marginal como sendo aquele benefício marginal que o principal tem quando ele pega o produto e vende. Tá? Então, você tem uma regra de preço, que é a seguinte: o preço como sendo o custo marginal. Tá? Então, você tem uma regra de preço dada, preço igual a custo marginal. Para a gente concluir aqui. Tá? É aquela regra ótima de first best. Né? Então, só que o que a gente viu aqui é que para o agente que tem um custo marginal mais alto, você tem uma regra de preço diferente. Então, você tem preço igual ao custo marginal mais alguma coisa. Então, você tende a ver isso aqui, preço é o custo marginal mais alguma coisa. Tá? Então, o que eles dizem aqui? Ó, sob informação assimétrica, o preço iguala o custo marginal somente quando a firma que está produzindo é eficiente, que é o que tem o barra embaixo. É isso? Para a firma ineficiente, que é o teta barra em cima, você tem essa regra aqui. O preço é maior do que o custo marginal. Tá? Bom, eles dizem, alternativamente, nós poderíamos dizer que o preço é igual a um custo marginal generalizado. Você interpretar, fazer aqui uma diferenciação, chamar esse custo marginal, que tem a ver com a quantidade produzida, como eu prefiro chamar isso aqui de custo marginal operacional. E tem esse termo aqui que diz respeito à informação. É como se fosse um custo marginal
da informação. Valor marginal da informação. Isso aqui é o que ele está chamando de custo marginal generalizado ou virtual. O Lafon e o Martimore chamam isso aqui de custo marginal generalizado. A regra continua sendo preço igual a custo marginal. Só que o que acontece é o seguinte: se você entender que a eficiência está reduzida a um mundo em que tudo se resume à operação, ou seja, à quantidade, então, evidentemente, aqui é um second best, porque preço não será igual ao custo marginal operacional. Mas se você entender que a informação faz parte do mundo e que ela tem um custo, já que ela é escassa, o preço continua sendo igual ao custo marginal, só que um custo marginal generalizado ou virtual. Esse termo virtual é um termo cunhado pelo próprio Roger Myerson, que é o prêmio Nobel mais recente nessa área aí. Tá? Então, o que acontece é, não enxerguem, por favor, a eficiência de Pareto como, assim, ela é a regra da qual você não pode fugir. A eficiência, ela diz respeito à alocação, diz respeito a como você aloca a quantidade. Mas a informação é um bem. Informação não é uma quantidade, tal como bens e serviços. É um bem que tem uma natureza diferenciada, mas é um bem e é escasso do mesmo jeito. Então, a regra de second best, ela só é second best do ponto de vista da eficiência restrita ao mundo operacional da quantidade. Mas se você estender a sua ideia de eficiência não só para a quantidade, mas para a informação também, continua valendo preço igual a custo marginal generalizado e é um first best. Então, não enxerguem, por favor, os problemas de second best decorrentes da assimetria informacional como falha de mercado. Se você, como economista, restringe a noção de eficiência apenas à quantidade de bens e serviços, aí, claro, qualquer coisa que se desvirtue disso vai ser um second best. Porém, se você tem a compreensão de que, na realidade do fenômeno econômico, você tem quantidades de bens e serviços e tem também informação, você tem que generalizar o seu conceito de eficiência para abarcar também esse aspecto do fenômeno econômico que diz respeito à informação. Então, é preço igual ao custo marginal virtual, nas palavras do Roger Myerson, é um first best num sentido mais amplo. Então, essa informação que eu queria passar para vocês, esse entendimento, para vocês não saírem por aí falando besteira, como eu já vi gente falando besteira, que por causa da assimetria informacional, que é uma falha de mercado que não é, você tem que ter intervenção do governo. Tá? Isso é uma besteira descomunal que não tem tamanho. Eu não quero que vocês paguem esse mico diante de quem realmente entende economia. Tá ok? Fica aí a dica. Né? Perguntas? Tranquilo, professor. Beleza. Para a aula de hoje é isso. Para a nossa próxima aula, Moral Hazards. Eu vou colocar as notas lá no grupo para vocês baixarem ali. Tá ok? No grupo não, aqui nos arquivos do Teams. Até a próxima aula, então, gente. Até mais. Beleza, obrigado, professor. Bom dia. Bom dia, bom dia.